Podville, quinta temporada. E hoje a gente recebe uma pessoa muito especial. O Dr. Ville, que faz um trabalho sensacional na área da medicina. E para nós aqui de Piraberaba, principalmente eu que sou da Igreja Luterana, ele também tem um trabalho espetacular que nós vamos conversar um pouquinho. Tá bom, pessoal? Dr. Ville, seja bem-vindo ao Podville. Podville, interessante, né? É, Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui, né, contigo, Sim. Ivan. Muito obrigado por esse convite, é uma honra. E vamos dar seguimento aos trabalhos aí. Bom, Dr. Ville, até para o senhor entender, eu tenho feito isso há 5 anos. E era um projeto pessoal meu que né, eu gosto de fazer, mas muitas vezes eu me questionei com o tempo, assim, pô, leva tempo, né? E esse ano, com a ajuda até do Fernando Krellin, eu consegui fazer o estúdio aqui em Piraberaba. Puxa, que bênção. Esse estúdio é próprio, né? E os 4 primeiros anos tinha que pagar a locação, toda uma logística. E muitas vezes eu me questionava, até falava em casa, né? Pô, toda essa logística mas eu acredito, até falei com o senhor que essa semana eu gravei com o Jussan e eu tenho feito alguns programas, alguns episódios que eu entendo que é Deus me recompensando, né? Daquele jeito que Deus faz, né? E poder receber o senhor hoje aqui é uma honra, que nem eu falei para o senhor no convite, porque o senhor muitas vezes me acalentou cantando. Eu me lembro uma vez que vocês cantaram em alemão. Eu acho que eu até falei pro senhor no culto lá. Sim, eu lembro disso. Que eu senti minha voz, porque a gente sempre ia no culto em alemão, né? O culto em alemão era às 6 e o português era às 8, lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Sim. A gente sempre ia às 6 porque minha avó era mais fluente em alemão do que em português, né? Então, receber o senhor aqui é uma honra muito grande. Gratidão por ter aceito o convite, tá, Dr. Ville? Ok. E para mim também é uma grande alegria poder estar aqui, né? Sim. E compartilhar talvez um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que aconteceu, de todas as caminhadas que a gente teve aí, as dificuldades, né? Porque toda caminhada sempre vai ter elas, e não foram poucas, é claro. Mas eu só posso dizer uma coisa: Deus tem acompanhado, guardado e abençoado. E se hoje nós estamos onde nós estamos, né? Eu e minha família, isso tem um dedo muito especial de alguém lá de cima, do nosso Deus. Dr. Ville, por que medicina? Quando é que foi essa decisão? Tem histórico na família? Como é que é? Meu pai, ele era enfermeiro. E Joinville? Aqui em Joinville, trabalhava no Dona Helena. Minha mãe também chegou a trabalhar lá, mas quando vieram as crianças, nós somos em 5 irmãos. Eu sou o segundo da família, eu tenho um irmão mais velho que eu, e depois de mim vem mais 3. Né? Então, quantos meninos? São 4 rapazes e uma menina. Então, e a menina não é a mais nova? Ela é do meio, é a terceira. Ainda bem. Então tem o Paul, que é o meu irmão mais velho, eu, Ville, a Birgit, minha irmã, Christian, o 4º, e o Daniel, o 5º. Sim. Hoje todo mundo, claro, todos eles, né, arranjados nos seus trabalhos, na sua vida. E meu pai, ele era enfermeiro, então, no Dona Helena, naquele estilo tradicional de antigamente, de ser enfermeiro. Eles faziam os cursos, né? Depois mudou tudo, mas inclusive minha própria mãe também era enfermeira. Até nós, os filhos, virem. E aí, após isso, ela largou para cuidar das crianças, porque foram crianças assim que vieram, em média, uma a cada 2, 3 anos. Então não tinha nem como mais cuidar disso. No período de 10 anos ali. Mais ou menos isso. E interessante que eles casaram tarde, né? Então, e apesar disso, todos nós saudáveis, né? Tudo tranquilo. Meu pai era enfermeiro. E um dia desses, quando eu era criança, eu fui junto com ele acompanhá-lo. Eu devia ter talvez uns 12, 13 anos, eu não lembro mais exatamente quanto. Vocês moravam onde só, doutor? Nós morávamos ali no bairro Atiradores, bem perto do batalhão. Batalhão de Polícia Militar, né, o 5º DP, e do outro lado ficava o batalhão Polícia Civil, e no outro lado o batalhão, mais ou menos no meio. Sim, ali no Atiradores. Daí. Isso, no Atiradores.
E aí nós fomos juntos, eu fui junto com meu pai para cuidar de um senhor, que ele cuidava de senhores também, além do trabalho no Dona Helena, ele também, ele tinha, nos períodos de folga dele, ele podia cuidar de alguém. E eu fui junto. E aquilo mexeu bastante comigo. E naqueles dias eu decidi, quero ajudar, quero cuidar de pessoas também, eu falei. E eu quero na área da saúde. E na hora eu pensei, eu quero ser médico. Na hora? Na hora eu pensei, né? Meu pai era enfermeiro. Mas Sim. eu pensei, não, eu quero ser médico porque eu quero ter essa condição de poder dar algo para alguém que está ali precisando de algum jeito. Esse foi o pensamento meu na hora. E eu creio muito firmemente que Deus considerou isso, olhou isso. Sim. E hoje estamos há mais de 35 anos trabalhando como médico anestesiologista, né? Então a gente pode, eu posso, na minha profissão, obviamente, ajudar muitas e muitas pessoas. E não só ajudar na profissão, mas de outras maneiras, né, através das quais a gente está aí envolvido com alguns trabalhos, tanto na igreja, mas também alguns trabalhos outros, né, de outras instituições, vamos assim dizer. A minha esposa também, a Tatiana, ela fez enfermagem, ela é técnica de enfermagem, né? E eu acho uma profissão tão difícil, cara, tão difícil, porque até semana passada eu fui visitar um amigo lá no CTI do regional. E, claro, para nós que não vivemos aquele ambiente, é tão assustador, cara. É tão assustador, assim, tu passar e ao mesmo tempo tu vê os profissionais trabalhando de maneira normal, porque eles também não podem se assustar como o visitante se assusta, né? E nem parar, né? E nem parar, né? Então, mas não tem, eu entendo, acredito, que se tu não tiver o dom de servir, de ajudar contigo, é uma profissão que não tem. Se tu não tiver um pouquinho desse dom e esse sentimento que o senhor teve naquele dia, é impossível tu. E infelizmente, sabe, Ivan, tem muita gente hoje em dia que trabalha não mais pensando nesse aspecto. Não vocacionado. Exatamente. Eu venho de uma época em que isso era muito valorizado, a questão da vocação. Infelizmente, né, muitas pessoas hoje trabalham porque querem algumas outras recompensas, vamos assim dizer, né? Vocês acho que me entendem muito bem. Sim. Mas a vocação deveria ser a prioridade, deveria ser o ponto alto, né, da vida de alguém que quer ser médico, que quer fazer medicina. Uhum. Não teria como fazer sem isso, não. Sim. Eu também tive uma experiência. Eu trabalhei com o Dr. Cassiano Ucker. Conheci ele. Na Câmara de Vereadores lá também. E ele trabalha com os idosos, que é a geriatria. Geriatria, né? Ele, inclusive, cuidou da minha mãe quando ela esteve doente. Ela faleceu agora, já fazem 2 anos e pouco. Sim. Cara, que ser humano. Aprendi tanto com ele. E é dom. E é dom, a gente conversou várias vezes, assim. E na geriatria mais ainda, né? Mais ainda. Mais ainda, porque... Você lida com pacientes que são cheios de enfermidades, muitos deles. E alguns terminais, né? Alguns terminais e alguns com uma história muito triste, né? Sim. E ele me contava também essa relação dos médicos com familiares, com tudo que norteia, né? E é o que às vezes acontece também nos hospitais, né? Sim. Às vezes o familiar acha que é de um jeito, mas... E é o momento do pavor, do desespero. Também é complexo, né? Essa relação com tudo que norteia o doente, né? Sim, isso é verdade. A vocação ela é importante exatamente por causa disso. Porque quando você faz algo porque você gosta de fazer isso, você tem alegria de fazer isso, você sempre vai dar o seu melhor. Se são outros os interesses envolvidos, né, o melhor ele ficará relegado a um segundo plano. Sim. Mas fazendo o que você gosta, isso é algo que diferencia você de todos os demais. Né? Sim. Uma pergunta. Por que anestesista? Essa é uma outra história bem interessante. Quando estava fazendo, eu fiz a UFSC. Aliás, a própria ida na UFSC também é uma outra história. Floripa? Floripa, A ida para lá também foi algo assim de Deus. Por quê? Porque eu venho de uma família pobre e nós não tínhamos condições para arcar toda aquela
parte de sustento, né, de morar em outra cidade. Meu pai não tinha essa condição. Sim. Imagina só meu pai cuidando de... Nós estamos falando dos anos 70? 80? Nós estamos falando 80. 80. Em 83 eu comecei a fazer faculdade de medicina. Floripa era mais longe em 83, né? Então, e havia toda essa questão de viagens, de lugar para ficar, de alimentação. Tive assim, muitas experiências muito fortes, inclusive com Deus ali por causa disso, né? A própria ida para lá foi algo onde Deus se manifestou, se revelou, dando para mim condições financeiras, porque nós não tínhamos essa condição, mas o Senhor sustentou ali, me arrumou uma bolsa de estudo, né? Então foi algo assim, eu sempre gosto de dizer o seguinte, foi sobrenatural. E a ida para lá então foi algo especial, os anos passados lá também, e durante esses anos nós estudamos obviamente todas as áreas, né? E nenhuma área assim em específico me cativava. Eu pensava em fazer pediatria, mas daí depois de um certo tempo eu desisti por causa de algumas dificuldades, nada contra os pediatras, né? Sim, sim. Como eu falei, fazendo o que você gosta, você vai sempre fazer bem feito. Mas eu pensei, não, criança não quero. E hoje, é interessante que apesar disso eu faço muita anestesia em criança pequena, né? Mas daí já é uma outra história. Pensei em fazer cardiologia, diversas coisas eu pensei em fazer, né? E quando eu estava fazendo justamente o 6º ano de medicina, o último ano dos 6, eu estava aqui fazendo um internato aqui em Joinville. Na época havia o convênio dos hospitais aqui de Joinville, havia uma classe de colegas que cuidava dos sextanistas de medicina aqui em Joinville. Então eu e mais Já podia residir em Joinville daí? Sim, daí eu voltei para cá, eu fiz 5 anos lá, daí o 6º ano eu fiz aqui. Mesmo sendo da UFSC, poderia fazer aqui era uma sede. extensão, era uma extensão da UFSC aqui dentro. E aí surgiu assim uma oportunidade, na época, o pessoal assim lançou a faculdade a residência de anestésio. Quando eu fiquei sabendo daquilo, falaram comigo, pois é, o que você acha? Eu fiquei pensando, será? E pensei, vamos ver o que tudo isso, o que tudo tem a ver, né? O que afinal de contas acontece ali. E eu acabei me interessando. E aí embarquei, entrei na residência, éramos 2 residentes, eu e meu colega Dr. Carlos Veiga, e fomos... 2? Eram 2, nós começamos com 2. Hoje o serviço de residência aqui de Joinville tem 12, 14 entrando por ano. Então nós já formamos desde do ano de... Isso foi em 89, 90, né? Imagina, de lá até aqui são 35 anos, esse vai ser o 36º ano, em que eu estarei também formado, inclusive. Fiz agora 35 anos, no dia 31 de dezembro. 35 anos de 35 anos de caminhada de profissão. Então, essa foi uma entrada, eu acabei me identificando, gostando, porque mexe muito com farmacologia, mexe muito com fisiologia e mexe com diversos órgãos do nosso organismo, né? Mexe com cardiologia, tem a ver com pneumologia, tem a ver com... Porque a anestesia, ela é para todas as cirurgias de todas as áreas, né? Exatamente. E o medicamento que nós usamos, ele tem implicações, ele atua, ele faz alguma coisa, por exemplo, no coração, nos vasos sanguíneos, ele faz pode fazer algo no pulmão, ele pode fazer algo no cérebro, ele pode ter alguma interferência renal, entende? Então, sabes que eu nunca pensei nisso? Que cada anestesia não é uma anestesia igual para todo mundo, né? Não, de maneira alguma. Porque cada cirurgia deve ter uma demanda, né? Uma característica. Sim, um dia nós podemos até entrar nesse mundo que é realmente muito, muito interessante, mas só para assim ter uma ideia, mesmo uma anestesia geral, tem diversos tipos de anestesia geral. Bloqueios, tem centenas de bloqueios diferentes. Que loucura. E tem mais uma coisa. Aquilo que acontece, por exemplo, com o João, se eu fizer a mesma medicação com o Lucas, não quer dizer que vai ter o mesmo resultado, o mesmo efeito. Não. Cada organismo ele pode ter uma reação um pouquinho diferente do que o outro. Então, essas variáveis, todas elas têm que ser consideradas na hora que você for fazer um procedimento anestésico. E, num certo sentido, tudo isso me cativou muito. Essa complexidade
assim, isso me cativou muito e eu me identifiquei com esse negócio. Você, puxa vida, que legal. E tem mais um detalhe, né? Quando a gente faz uma anestesia, ela tem um período de tempo de ação. Depois disso, tem a recrudescência, ou seja, o voltar ao normal. E aí, acabando esse período, tá tudo pronto, acabou. Sim. Ou seja, todo o processo, tudo ou mais dentro do nosso organismo volta ao normal. A pressão volta ao normal. A pressão às vezes pode baixar, pode subir, dependendo da... Né? É claro que tudo isso nós controlamos, por isso que quando você sofre ou melhor, é submetido, não sofre, né? É submetido a uma anestesia, todas as suas funções serão medidas, né? Pressão, frequência, oximetria. Hoje nós temos monitores do sistema nervoso central, da junção neuromuscular. Nós temos diversos monitores capnografia e por aí afora vai. Claro, a medicina, a tua margem de erro, no geral, ela é baixíssima, né? Com certeza. Mas a anestesista também, né? Porque o erro pode ser fatal ou prejudicar a própria cirurgia. Sim, com certeza, né? Então... Isso é uma pergunta. Porque o contador, o advogado, o torneiro mecânico, a princípio todos nós vivemos com a pressão de não errar, né? Porque a gente vai estar prejudicando alguém, vai ter... Mas na medicina, na enfermagem, porque nem todos os dias tu tá a fim de trabalhar. Nem todos os dias tu tá tão atento. Tem dias que tu tá com problema em casa, tu tá com problema financeiro, tá... E eu não tô dizendo que as outras profissões tu tem liberdade para errar, né? Mas essa questão da medicina, do erro zero, sempre me... Porque é muita pressão, muita pressão. Eu falo por mim, porque eu sou meio... Eu não conseguiria ter essa disciplina do erro zero, eu acredito, sabe? Essa é uma questão bastante delicada, porque isso, na verdade, tem a ver com, muitas vezes, a maneira como você é e a maneira como você foi preparado. Nós temos um serviço de residência médica que eu, durante muitos anos, estava muito envolvido com eles. E a gente sempre conversava com os residentes, olha, a frieza ao encarar uma certa situação, ela precisa existir. Se você se mostra emotivo demais, eu cheguei a dizer para alguns, olha, vai atrapalhar você precisa pesar para saber se realmente é isso que você quer. Porque se a tua emoção ela te abate, e ela te consome, ou ela de algum jeito te limita, então talvez, quem sabe essa aqui não seja um lugar para você. E o cara tá no sexto ano. Não, o residente ele já se formou em medicina. Ele vai ser médico e ele está fazendo residência no caso. Ele já passou do sexto ano? O sexto ano é o término da medicina. Okay. Aí depois disso vem a residência, que também eu fiz aqui em Joinville. Sim. Que é justamente de anestesiologia, né? E nesse período ainda, cara, tava... E no período da residência, muita gente identificava pessoas que não mostravam assim, muita confiança ou confiabilidade no segmento, no sentido assim de... essa pessoa, acho que... Na questão emocional, não é nem questão técnica. Né? Às vezes não só emocional, tem outros fatores envolvidos, né? Porque, por exemplo, você não pode jamais pensar que aquelas medicações, aquilo tudo lá, de repente não podem ti próprio influenciar. Nós tivemos alguns residentes que tiveram problemas com medicamentos, né? Então isso nós tivemos que cortar, vamos assim dizer. Sim. Porque... A gente tem um médico, ainda mais nós que somos de cidade pequena, assim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Então era o gerente do Banco do Brasil, o médico, né? Porque não tinham muitos médicos também, né? Então são profissões assim, que a gente olha com uma... Como é que eu posso dizer assim? São super-heróis, assim, mas são pessoas de carne e osso, né? Seriam aqueles que detêm o poder da cidade nas mãos, né? E no interior isso ainda hoje é muito forte. Isso é muito forte. Aqui, numa cidade grande, já isso se dilui bastante. E hoje, inclusive, na nossa cidade, se exige muito mais um resultado do que o meio em si, né? Isso, nós temos que lembrar que a nossa profissão não é de resultado
Tipo assim, eu não posso prometer nunca, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Eu posso dizer o seguinte, nós vamos trabalhar para que tudo dê certo. E posso te garantir que nós temos todas as condições para isso acontecer. Sim. E de fato isso acontece comigo. Às vezes o paciente pergunta, né, puxa, mas escuta, não pode acontecer alguma coisa? Pode... É claro que sempre pode acontecer. Qualquer ato médico tem seus riscos. Por isso que nós trabalhamos com termos de consentimento, né, onde a pessoa ela assina um termo de consentimento permitindo que a gente faça, por exemplo, uma anestesia. Mas qualquer ato médico ele pode vir com alguma situação adversa. Sim. Entende? E nenhuma medicação ela tem um efeito que isso aqui está garantido. É só aplicar que 100% vai dar certo. Eu garanto. Isso não existe, né? Mas eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes o seguinte, olha, hoje fazer uma anestesia é mais seguro do que andar na rua. Aí eu pergunto, pode acontecer alguma coisa andando na rua? Claro que pode. Mas hoje, fazer uma anestesia é mais seguro do que andar na rua. Por causa do método, do procedimento. E ninguém deixa de andar na rua, não é verdade? Sim. Então, não teria assim por que deixar de fazer uma anestesia. Sim. O nível de segurança que nós temos hoje é muito grande. Muito diferente de uns 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, onde as medicações não eram assim tão... havia alguns riscos envolvidos com elas também, né? Sim. Então, hoje nós trabalhamos assim de um jeito muito... Uma margem de erro... Cada vez menor, né? Cada vez menor. Essa questão ciência e espiritualidade, né? Parece que é historicamente, né? A ciência e a... Parece que elas não se conversam, né? Parece que em alguns momentos até uma é inimiga da outra, uma tem que se firmar em cima da outra. Apesar que eu vejo que a sociedade vem melhorando esse entendimento. Acho que foi um momento aquele do 8 ou 80 e agora vai tentando achar o equilíbrio. Mas como é que foi isso na vida do senhor? Essa questão da medicina com esse trabalho espiritual, como é que isso se... outra coisa. Como é que tu veio parar em Piraberaba? Isso é por causa da Mariane. A Mariane que me carregou para Piraberaba. A Mariane é minha esposa. Sim. E aí, quando eu a conheci, eu estava fazendo o 5º ano de medicina. 88. 87. 87. Aliás, nós nos conhecemos num congresso de jovens da nossa igreja. Eu participava, assim, praticamente todos os carnavais, inclusive o carnaval foi agora recentemente, todos os carnavais nós íamos num congresso da nossa igreja, lá em São Bento do Sul, o congresso de jovens da MIUC. E lá nesse evento, num dos eventos que visava o congresso, que era uma eliminatória porque haviam jogos também dentro do... Sim, dinâmicas lá. Haviam assim, jogos de vôlei, futebol e um monte de coisa. E havia uma eliminatória para isso. E uma dessas eliminatórias aconteceu justamente em São Bento. Tinha as fases, municipal, regional. Mais ou menos assim. Uhum. E aí nosso time, eu jogava vôlei, nosso time ganhou, mas lá que eu conheci então a Mariane e ali nós começamos a ter um relacionamento, assim, foi muito bacana. Primeiro contato foi lá. Foi lá, em São Bento do Sul. E visando justamente o Congresso de Jovens, né? Sim. E assim nós nos conhecemos e essa amizade cresceu e desenvolveu de uma maneira bacana, dando no que acontece hoje em dia. Nós temos duas filhas, né? Inclusive já são casadas e muito bem casadas, por sinal, filhas maravilhosas. Nas minhas contas são mais de 30 anos, então. São mais de 30 anos. Nós nos casamos em 1992. Então, é um bom tempinho já, né? Sim. É uma boa caminhada. Bom, mas então, mesmo antes de formado, já tinha essa ligação. Isso vem do pai, da mãe, da família? Sim, meu pai é cristão, sempre foi cristão. Quer dizer, não é que sempre foi. Um dia ele precisou entregar sua vida para Jesus. Aliás, ninguém é cristão por nascença. Essa é uma das coisas que eu aprendi também. Eu, com meus 16 anos de idade, um pouquinho antes talvez, eu tive que passar por uma experiência muito forte em que eu conheci Jesus. Onde, antes disso, havia angústias, tristeza, um sofrimento inexplicáveis acontecendo na minha vida, que eu não conseguia entender por que disso. Eu sempre tive uma infância tranquila, normal, jogava bola,
bicicleta, andava para lá e para cá, e de uma hora para outra as coisas desandaram. 16 anos. Nos 15 aos 16 anos. E ali pensamentos assim muito tristes, terríveis até, eu diria, pensamentos de angústia, de opressão, coisas que eu não conseguia entender. E meus pais cristãos, minha mãe muito crente, meu pai também. Meu pai, inclusive, dava estudos bíblicos, assim, naquele jeito de antigamente, né? Minha mãe acompanhava, assim. E, só que algumas coisas estavam acontecendo na minha vida e o grande problema, na verdade, do ser humano é o pecado. E haviam coisas que eu fazia que, apesar de, né? Mas todo mundo faz, todo mundo... Isso não tem problema nenhum. Mas aquilo é algo que, se for algo que transgride a lei de Deus, na Bíblia chama isso de pecado. E essas coisas começaram, num certo sentido, a me atormentar. Na verdade, né, o inimigo das nossas almas começou a me atormentar. E eu só consegui encontrar paz realmente quando eu entreguei minha vida para Jesus. Foi uma noite em que falei para minha mãe que a coisa não estava indo bem, eu não conseguia mais dormir direito. Eu tinha problemas nunca tive problemas de insônia, mas naquela época eu estava com dificuldades para dormir. Eu ia para a cama, ficava me remoendo na cama, me revolvendo na cama. E era 2, 3 da manhã, eu estava ainda sem acordado. Nenhum motivo assim específico? Não havia nada. Não havia nenhuma razão para isso. Hoje eu sei que isso tem a ver com o mundo espiritual. Tem a ver com o mundo espiritual, sim. Alguns acham que isso não é uma realidade e eu quero dizer o seguinte, é uma realidade. A batalha do bem e do mal, tu diz? É mais ou menos isso, né? Na verdade, o inimigo das nossas almas estava brigando, lutando para que eu, obviamente, caísse. Quem sabe? Hoje em dia eu vejo pessoas que têm problemas dessa natureza, problemas de angústia, problemas de opressão, sabe? Não estou dizendo que tudo é igual, mas tem gente que vive problemas dessa natureza que eles iriam resolver com certeza seus problemas se eles entregassem a sua vida para Jesus. Naquela noite, eu falei para minha mãe, disse assim para ela, olha, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso de perdão, eu preciso colocar a minha vida em ordem com Deus. E naquela noite, com meus 16 anos de idade, eu fiz exatamente isso, pedi perdão, ajoelhei, e naquela noite, a paz entrou no meu coração de uma maneira assim impressionante. Na hora que eu fiz a oração, levantei, eu já não era mais aquela pessoa de antes. Eu era uma pessoa totalmente transformada e mudada. Apesar de sempre estar convivendo, sim, foi uma noite, como é que eu posso? Decisiva memorável na minha vida. Memorável. Porque Deus, ele não tem netos, né? Ele vai ter filhos apenas. Meus pais eram cristãos, filhos de Deus. Isso não me torna um filho de Deus. Deus não tem netos. Não tem netos. Entende? Então eu precisei ter a minha experiência. Apesar de, vamos assim dizer, ter sido, entre aspas, bombardeado com a palavra de Deus desde a minha infância, né? Eu levei até os 16 anos para finalmente me entregar para o Senhor. E eu lembro daquela época com muita alegria, sabe por quê? Porque eu ia para a cama, durante meses isso estava acontecendo comigo, né? Eu ia para a cama para tentar dormir e eu não conseguia, ficava me revolvendo na cama. E de manhã cedo, quando eu acordava feliz da vida porque eu estava vivo e não tinha morrido. Sabe, coisas assim que não fazem sentido algum para você. Puxa, você é um gurizão lá, normal. Como é que tipo de pensamento louco é esse? Sim. Tá? E naquela noite, quando eu coloquei a minha vida em ordem com Deus, deitei, dormi e desde então essa é a minha rotina. Deito, durmo tranquilo, sem nenhuma dificuldade para poder dormir. Sim. Algo que fazia muitos e muitos meses que eu não conseguia fazer. Sem contar no fato de que quando eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, a paz entrou aqui no meu coração. Eu andava assim com uma alegria dentro de mim que eu não conseguia explicar. Que troço doido esse. Né? Contagiante. Isso é doido, isso é maluco, cara. Não faz sentido isso, né? Eu lembro que eu andava na rua, parecia assim que eu estava voando de tão leve que eu me sentia. Sim. Entende? Então eu diria assim, Ivan, somente Deus ele pode explicar algo dessa natureza, de uma transformação da água para o vinho, de um dia, de um momento para o outro.
Não tem uma explicação lógica para isso. A nossa limitação humana, eu acho que nós não espiritualmente a gente não está maduro o suficiente para entender o que, pelo menos é o que eu tenho tentado aprender, e muitas vezes quando chega esse limite eu entendo, não, até aqui eu consegui ir, né? Uma coisa, e aí entra essa questão toda. Então eu diria assim, que hoje eu sou o quê? Eu sou um cristão, crente em Jesus Cristo, e tô aqui nesse mundo aqui como um médico, mas eu sou, em primeiro lugar, sou um cristão. Eu não sou, em primeiro lugar, médico. Eu sou, em primeiro lugar, cristão, que estou exercendo uma profissão, medicina, médico, sabe? E não vejo contradição nenhuma entre a ciência e a fé cristã. Muito pelo contrário. Se você for no passado, você vai descobrir que os cientistas do passado, a grande maioria, eram cristãos. Eram cristãos, e a maioria deles, inclusive, dedica a sua própria obra, né, a Deus, entendeu? Então, essa questão da animosidade entre ciência e religião, isso é algo que vem de um período por volta do ano de 1700, 1800, onde algumas sementes de discórdia começaram a ser lançadas e germinaram, infelizmente germinaram, né? Tem toda uma história a ver com iluminismo também. Daí depois isso passa por existencialismo, interesses políticos, interesses econômicos, a sociedade para dividir, né? Entende? Então havia uma proposta realmente de fomentar essa briga entre essas duas vertentes. Mas eu gosto muito do que Louis Pasteur disse. Ele disse o seguinte, que ele dizia assim, que quanto mais ele pesquisava, quanto mais ele ia atrás da ciência, mais ele via Deus na sua própria vida. E ele disse o seguinte também, quanto mais ciência, né? Quanto menos ciência, mais longe de Deus. Quanto mais ciência, mais perto eu fico de Deus. Sim. Então a própria ciência, como nós a conhecemos hoje, ela foi fomentada, ela foi trabalhada, ela foi incentivada pela religião da época. Entende? Então, o maior promotor da ciência na Idade Média sempre foi a religião, nunca foi o contrário. Sim. Entendeu? Eu em algum período, principalmente no curso de Direito, ainda mais lá no início, lá aquelas matérias de filosofia, tudo. Então, em algum momento, tu ser crente ou acreditar em Deus, essa mediocridade te diz, não, tu acredita aí. Deve ter colegas teus também na medicina, nem todos deveriam ser cristãos ou algum... Não, a maioria não era cristão. Maioria? A maioria. Na minha classe, dava para contar nos dedos de uma mão. Eu sou de uma turma de 50 alunos. 10%. Então não dava 10%, é menos 10%. Havia eu, mais uma colega, e mais um e outro assim, que eram de alguma religião, catolicismo, por exemplo, mas sabe aqueles que não Sim. eram muito praticantes, né? Tem muito disso, né? Pessoas não muito comprometidas com... E eu não sei se também... E essas pessoas não cristãs, elas tinham tipo uma necessidade de se autoafirmar em relação a ser mais inteligente, mais intelectual, pelo menos ali no meu mundinho do direito. Eu não sei se também era assim. Sim, também tinha isso. Até porque os meus colegas, que eram ou céticos ou ateus, eles gostavam de se chamar desse jeito. Ateu por excelência não existe, né? Todo mundo acredita em alguma coisa. Mas, enfim, muitos se dizem, eu sou ateu. Existe todo um modus assim operandi, uma maneira de conduzir, onde, por exemplo, se você é um cristão, você não é da ciência. Entende? Há uma dicotomia muito forte hoje sendo trabalhada por pessoas nesse sentido. Não, você é cristão, então você é daqueles que acreditam em Papai Noel, em mula sem cabeça, em Saci Pererê, acredita em Jesus, sabe? A necessidade de diminuir, né? Exatamente. Então, hoje,
esses céticos, esses ateus, eles fazem exatamente isso. Eles despezinham você se você se considera cristão. Porque você, aparentemente, é um ser um pouco mais inferior do que eles. Sim. Né? Só que é justamente o contrário. Ou seja, quando você tem Deus no teu coração, quando você realmente teve uma experiência com Deus, você está do lado daquele que criou todas as coisas, do Senhor dos senhores e Rei do universo. Né? É interessante falar nessas coisas porque agora faz pouco tempo eu fiz uma pós-graduação em teologia. Eu fiz alguns cursos, inclusive sou bacharel de teologia também. Uhum. Eu fiz bacharelado, né? E eu fiz uma pós-graduação em teologia sobre arte e ciência e medicina. Desculpe, arte e religião. E nesses meus estudos, a gente faz um trabalho de conclusão de curso e eu usei, dentro da questão não só arte, seria toda a questão de cultura, vamos assim dizer, cultura e religião, né? Eu usei justamente duas áreas que para mim falam muito forte de que Deus é real. E é claro que aquele que é cético ou aquele que é ateu vai dizer que isso é loucura. Por exemplo, a entropia, a segunda lei da termodinâmica, e a questão da genética. Então eu usei esses dois argumentos, elaborei um trabalho, inclusive foi publicado, né, numa revista, e esses dois argumentos eles são muito fortes para dizer o seguinte, que o mundo não pode existir sem que haja alguém que tenha organizado tudo isso. Entende? Big Bang, uma explosão originando as coisas, isso é uma inconsistência muito grande, porque toda explosão produz desorganização, não produz organização. Entende? Então, a entropia, segundo a lei da termodinâmica, diz o seguinte, que todas as coisas elas tendem ao desequilíbrio, elas não tendem a se organizar. O mundo está em expansão. As moléculas estão os planetas estão se separando, estão se distanciando. E mesmo um sistema, não existe nada que produza a organização, a não ser que uma força externa haja para organizar esse sistema. Se você deixar esse copo, desculpe, essa taça aqui, daqui a, não sei, algumas centenas de anos, isso aqui não vai mais existir. Porque os átomos que aqui estão, as moléculas que aqui estão, elas vão de algum jeito se deteriorar. Isso tem a ver com a entropia. Sim. Ou seja, o processo de desorganização. Tem algumas coisas que degradam mais rápido, tem outras que vão degradar mais lentamente. Mas o princípio é se degradar. Exatamente. Então, para você não degradar, tem que ter alguma coisa acontecendo. E é exatamente isso que acontece em qualquer sistema. Ele tende a desorganização, a não ser que haja uma força que trabalhe no sentido de colocar tudo em ordem. Um prédio existe por quê? Porque alguém construiu ele. Sim. Ele não surgiu ali do nada. Assim são todas as coisas. Se ninguém manter ele vai se destruir. Daqui a uns 300, 400 anos, quem sabe, não sei. Alguns prédios resistem mais tempo, que foram feitos com... Sim. Materiais de muita qualidade. Mas se ninguém manter ele, a degradação é mais rápida ainda. Exatamente. Né? Então, isso é a segunda lei da termodinâmica. E existe também a questão da genética. Eu trabalhei bastante, estudei bastante sobre a questão da genética. A genética diz o seguinte, que todas as mutações genéticas hoje em dia, que são conhecidas, são deletérias. Nenhuma delas é para produzir um ser vivo melhor do que o outro, do que o anterior. Então, existem diversos tipos de mutações. Deleção, translocação, diversos tipos. Todas essas alterações genéticas, elas produzem algum defeito, produzem alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Perdão pela minha ignorância, mas isso não vai contra a lei de Darwin? Com certeza, vai totalmente contra. Porque, justamente, Darwin quis dar a entender que nós estamos melhorando, que de algum jeito, né, a genética está produzindo seres melhores do que os anteriores. Não é o que a ciência mostrou e evidenciou. Então a genética, as mutações genéticas jamais poderão ser usadas como um argumento para melhoramento, para uma evolução do ser humano.
Entendeu? Então, eu trabalho bastante isso nesse meu artigo que está publicado, e é algo assim que me fascina, porque se tu olhar para essas coisas, só esses dois argumentos, podemos usar um monte de outros argumentos da ciência. Cara, Deus existe, Deus é real. Deus ele tem que ser o motor que move, que faz acontecer essas coisas. Não existe uma explicação racional que não inclua o sobrenatural. É até estranho dizer isso, né? Mas é a verdade, entendeu? Sim. Isso é fascinante. E é tão... Eu tô muito no início da caminhada, assim, né? Apesar de estar com 46 anos, e junto com a família a gente tem aprendido muito. E essa busca porque por estar ainda muito cru espiritualmente, tu tenta se agarrar em coisas materiais ainda, né? Sim, é verdade. Então, mas com o tempo, eu tô me sentindo cada vez mais confortável com a minha limitação humana. A gente tem que se sentir confortável com a limitação humana em relação a esse assunto, né? Então, não... Só que Deus é tão... A palavra é tão que, ao mesmo tempo que ela vai te explicando e vai te abrindo... vai solucionando alguns dogmas, algumas situações, ela também te abre alguns campos. Sim. Que quando tu acredita que, tô encontrando, de repente... O sobrenatural é algo assim que impressiona a humanidade já desde os tempos antigos, e de algum jeito o ser humano ele tem tentado preencher essa lacuna. Existe um monte de religiões que tentam explicar. Eu estudei, por exemplo, todas, não vou dizer todas elas, mas a maioria das religiões, as grandes religiões, eu estudei, li, fui atrás para ver. E eu confesso que nenhuma delas explicou a vida como, por exemplo, o cristianismo explica. Sabe? Existe uma certa lógica, vamos assim dizer, no cristianismo sobre o que é vida e o que não é vida. Sim. E quanto mais a gente se entrega para esse Deus que é sobrenatural, que é poderoso, que vai além do nosso imanente, até aquilo que nós vemos, sentimos, ouvimos, quanto mais a gente se joga nos braços dele, mais ele se revela a nós também. Isso que é o mais impressionante, né, na caminhada com ele. Você vai largando as tuas defesas ou os teus... Sim. Os teus, vai se desarmando. E ele vem e vai te preenchendo, ele vai ele vem falar contigo, inclusive. Eu tive algumas experiências de Deus falando comigo que são coisas assim que não tem uma explicação sobrenatural. Vou contar aqui, não sei como é que nós estamos... Temos... Quanto tempo o senhor precisar, né? Eu vou contar uma experiência. Eu passava 12 horas aqui com o senhor, fazia uma imersão. Eu vou contar uma experiência que eu vivi num hospital mais do interior, onde nós atuávamos, e eu fui fazer um dia um procedimento. Era um hospital assim com limitações, era uma cirurgia de uma herniorrafia, uma senhora de idade, e fazendo anestesia geral naquelas condições não seria o mais adequado. Então vamos fazer um bloqueio raquidiano. É aquela anestesia que aplica nas costas, que é anestesia só da barriga para baixo. E essa experiência eu vivi. Então eu não estou contando porque outros falaram, mas essa foi uma experiência que eu vivi. Fiz anestesia para aquela senhora, uma senhorinha de idade. Aí tinha uma cirurgiã, junto com outro cirurgião, trabalhando. E ela me disse, não, isso aqui 1h30 a gente resolve. 1h30 passou e as coisas não se resolveram, né? 2 horas se passaram e as coisas não se resolveram. E aquela senhora começou a sentir. A anestesia está passando. Exatamente. A anestesia, ela passa. Não tem como uma anestesia não passar. Ela você tem aplica, que passar, né? Ela, inclusive, tem que passar. E a gente trabalha com dados assim, por exemplo, determinado medicamento vai ter um efeito durante 1h30 até 2h30. Né? Esse medicamento dura 1 hora ou no máximo 1h30. A gente trabalha com essa certeza. E aquela anestesia estava começando a passar. E eu não queria
botar essa senhora num aparelho que era um aparelho assim, bastante precário do ponto de vista de anestesia geral. Aí eu fiquei meio o que eu faço agora? O que vai acontecer? Tem que tomar uma decisão. Aí sabe o que eu fiz? Orei, Senhor, põe a tua mão aqui. Ajuda para que eu não precise entubar essa senhora, porque eu não sei exatamente como é que isso pode terminar. Talvez de uma maneira não muito legal. Me ajuda aqui, Senhor. E sabe que naquele momento, aquela senhora relaxou, descansou, voltou a dormir. E a cirurgia demorou, acho que 1 hora ainda, além disso. E ela ficou estável, tranquila. Não precisou intervir todo. nada. Eu não precisei intervir. Sabe? Explicação Ivan, médica. do ponto de vista de ciência, isso é impossível. A cirurgia lá demorou mais de 3 horas. Do ponto de vista de ciência, isso é impossível. A cirurgia, o anestésico estava passando. Não tinha como isso voltar. Mas Deus de algum jeito fez isso voltar. E a reação da equipe de trabalho? Para eles, isso, obviamente que eles querem trabalhar com segurança. E eles puderam fazer isso. Sim. E eu só disse uma coisa para a cirurgiã: olha, isso aqui tem um dedo de Deus aqui no meio desse negócio. Só que a maioria dos nossos colegas médicos são céticos, né? Sim. Ou eles são ateus ou são céticos. A maioria. Teve um colega cirurgião que um dia disse assim para mim, depois de ver um milagre sobrenatural acontecendo na sua frente. Presenciou. Ele presenciou, porque era um paciente dele que estava mal e daqui a pouco, de uma hora para outra, melhorou. Né? Algo assim, estava no UTI num dia, no dia seguinte saiu e 2 dias depois estava em casa. Aí ele disse assim para mim, tem certas coisas que a gente não entende porque a medicina ainda vai chegar lá e nós vamos descobrir tudo isso que está acontecendo. Isso ele me falou, né? Então as pessoas elas não dão o braço a torcer de que pode ver algo sobrenatural acontecendo ali. A minha esposa mesmo, ela teve um problema de uma enfermidade do estômago, um processo de exatamente uma gastrite, assim, daquelas bem fortes, assim, né? Ela fez 2 tratamentos com medicamentos prescritos pelo médico endoscopista, médico gastroenterologista, e nada disso resolveu. Pelo contrário, ela continuou com os seus problemas de dor e nada. Um dia nós estávamos tendo estudos bíblicos na nossa casa e ela nem pôde participar, tão ruim que ela estava. Uhum. E aí, depois que eu terminei o estudo bíblico, não sei por que cargas d'água, mas Deus acho que veio ali naquele ambiente, naquele momento, de maneira sobrenatural. E eu disse assim para ela, olha, isso aí vai ter que acabar, porque isso não está certo. Eu aqui participando do estudo bíblico, falando das coisas de Deus, vivendo as coisas de Deus, e você sofrendo aqui. Fizemos uma oração por ela, e na hora ela foi curada. Recebeu cura. Na hora. Ela estava com dor, e daqui a pouco ela se levantou, ela estava bem. Sabe? Não foi momentâneo, foi uma cura... Foi momentâneo, sim, foi ali não, na mas hora. Não foi só naquela hora, veio a cura mesmo. Veio a cura e não teve mais dor. Não voltou mais. Não voltou mais a dor. Aquela noite acabou a dor dela, né? E eu diria assim que não é que porque eu orei, não, é porque Deus estava ali operando, manifestando. Entende? Então, esse sobrenatural são coisas que a gente vivencia e que a gente não tem uma explicação lógica para isso, né? Sim. Aí eu conversando sobre isso com outro colega, um neurocirurgião, ele me falando assim, essas coisas a gente um dia vai chegar ao entendimento, na medicina vai chegar no nível de poder explicar certas coisas que hoje são inexplicáveis. Não é a limitação humana, é a limitação da medicina ainda. Eu fico assim pensando, puxa vida, né? A ciência, ela tem o seu lugar, obviamente que tem. Eu sou médico, eu vivo da ciência, vivo lendo, estudando. Mas existe um ponto que vai além da ciência. E o ser humano ele precisaria muito entender isso. Né? O sobrenatural, ele é uma realidade. Não há como negar isso. Né? Então, isso são coisas que cada vez mais me fortalecem e me dizem, né? Deus, ele é real, Deus, ele é vivo e ele continua fazendo a sua obra, continua se manifestando nos dias de hoje, inclusive. Essa é uma convicção que me fortalece cada vez mais.
tem 2 assuntos que eu não posso deixar de falar com o senhor. Para nós que somos ali sentamos e a gente vê a apresentação de você. Como é que entrou a música na família de vocês? Todos têm o dom, todos nasceram, é a família do... Dó, ré, mi, todo mundo sabe tocar, porque, né, a tua filha, a Milena, também está cantando de forma maravilhosa. Como é que entrou a música na família? Na verdade, a música acho que sempre nos acompanhou, até porque quando a gente está na igreja, a gente sempre está cantando, né? Sim. A gente sempre está de algum jeito louvando. Vocês estão cantando. Nós aqui, a gente faz algo parecido. A gente está orando, está cantando é outra palavra. As minhas filhas que ficam bravas comigo lá, papai, pelo amor de Deus, chega. É claro que a questão do dom musical é uma coisa que pesa bastante, né? Tem gente que vai ter o dom e vai ter a habilidade de cantar, outros vão ter a habilidade de tocar, né? Cada um tem... Dons distribui, Deus distribui os seus dons. Exatamente. Lá, né? Dentro da igreja, cada um vai ter um lugarzinho para ele lá, né? Alguns são na música, outros são em outras áreas, enfim. Mas a parte musical, na minha vida, minha mãe tocava violão. E vamos assim dizer, eu tenho irmãos meus que também tocam instrumentos. Eu tenho um irmão meu. É verdade, acho que teve um irmão teu que também estava aqui tocando. Inclusive tocou com a gente aqui, ele mora nos Estados Unidos. Bem lembrado. E ele é muito bom, né, na área do musical. Minha irmã toca flauta, sabe? Todos nós tínhamos assim uma certa entrada na questão musical. E o ouvido musical é uma coisa que um pouquinho disso eu tenho, né? Não vou dizer que seja muito bom nisso, né? Mas principalmente lá em casa, quem é da música é a minha esposa Mariane. Sim. E aí quando as crianças vieram, ela pedia para Deus, Senhor, né? Coloca dons musicais, coloca a música no coração delas. E Deus fez isso. Mas As duas são excelentes cantoras, têm uma afinação impressionante, que nem a Mariane, né? Sim. Elas são muito, muito afinadas e tocam diversos instrumentos. De banda são quantos anos? Do Milagre, esse ano completamos 25 anos de Milagre. A Milena tem quantos? 26, 27. 27. Então, ela desde pequenininha, ela participa dos ensaios. Desde pequena ela está junto com a gente. Sim. A gente ia para as igrejas, elas iam junto, faziam parte, né, a gente levava até colchãozinho junto para elas poderem dormir nos eventos. Às vezes tu ia num retiro, num encontro, né, levava um colchãozinho para elas poderem descansar, dormir ali junto com a gente. E é todo final de semana, é 3 vezes, porque também é... Hoje em dia uma banda, agenda... é logística, é estrutura, é ir mais cedo, é sair mais tarde. Hoje nosso grupo de louvor, nós temos pelo menos 3 finais de semana envolvidos, assim, com alguma coisa na área do louvor. Nós, a Marina e eu, ainda temos um lugar que a gente também faz louvor lá no Rio da Prata, que é o pessoal da Miúque, já tem uma certa relação com a gente, da Igreja Luterana, mas é um trabalho um pouquinho à parte. Sim. Então a gente está praticamente quase, não vou dizer todo, mas quase todo final de semana estamos aí envolvidos com alguma coisa na área ou da música, ou mesmo de ministração da palavra de Deus. Né? Que é a minha outra pergunta. E várias vezes, de maneira diferente até do que o culto normal, que é aquele trabalho que o doutor faz, de chamar à frente, de ter aquela conversa, que é diferente do culto tradicional nosso lá, né? Há quanto tempo isso? Como é que é isso na vida dos... Porque da mesma forma do médico, quando a gente vai até lá na frente, a gente vai com um pedido, uma dor, na maioria das vezes é com uma angústia, né? Sim. É com uma necessidade, né? E eu vi pessoas na igreja assim que elas têm vergonha de falar. São tímidas. E eu imagino para elas o quanto foi difícil para elas se expor e caminhar até lá, sabe? Então eu penso assim, pô, essa pessoa ela tem vergonha e ela teve coragem quão a necessidade que ela teve de ter coragem de ir até lá.
Como é que é isso também na vida do senhor? Assim, outro exemplo, pela cura, que é uma questão que até que eu conversei com o Jussão um pouquinho, porque às vezes as pessoas põem essa expectativa, né? Na cura, e às vezes a cura não vem como a gente quer que seja, Sim. né? Então, como é que é administrar isso também? Porque também é uma responsabilidade, né, doutor? Sim, com certeza, né? Na verdade, quando você está lá na frente, você tem uma responsabilidade enorme. Você está ali representando Deus ali. Você não está fazendo algo porque você gosta de fazer aquilo, porque você é bom em fazer aquilo, não. Em primeiro lugar, você está ali como um representante de Deus, por um chamado de Deus para fazer aquilo. Do contrário, nem suba, nem vá lá na frente, nem fique na frente, nem fale, nem cante, não faça nada. Porque se não tiver o chamado de Deus para isso, você vai estar fazendo algo à revelia. Sim. E não porque Deus está pedindo para você. Se Deus está pedindo para você, tu tens esse chamado de estar lá na frente, de ministrar um louvor, de ministrar uma palavra, se você tem esse chamado, Deus vai estar contigo. E aí Deus vai te orientar, Deus vai te direcionar para você, por exemplo, orar pelas coisas certas, para você ministrar uma oração objetivando exatamente aquilo que é a necessidade da pessoa. Eu já tive casos em que pessoas pelas quais eu orei, eles não me falaram nada do que estava acontecendo, mas eu orei pelo problema da pessoa e percebi situações na vida da pessoa. Isso é sobrenatural, né? Em que ela tinha dificuldade, ela tinha problemas, só que ela não me tinha falado nada. Isso não é o comum, assim, não é? Acontece sempre, não. Mas já vivi experiências dessa natureza. Isso só tem uma explicação, que é o sobrenatural de Deus. Mais uma vez, falamos do sobrenatural de Deus. E não é o Dr. Ville, né? Não é, não, de maneira alguma, até porque... O senhor sempre deixa isso muito claro, né? Quem é o ser humano? Quem é o homem? Quem é o Dr. Ville? Se não for Deus ali fazendo acontecer, fazendo, vamos assim dizer, a operação dele, esqueça. Quanto a essa questão da cura, né? Deus é que controla tudo isso, não somos nós. Nós não temos condição nenhuma de curar alguém. Pelo contrário, nós podemos ser usados pelo Senhor. A Bíblia diz, né? Orai uns pelos outros, né? Orai também por cura, orai pelos enfermos. Se tiver algum problema, a enfermidade vai sair. Se tiver espíritos imundos ali, eles terão que sair também em nome de Jesus, porque essa é uma das orações que nós podemos fazer, autorizada pelo próprio Senhor Jesus. Entende? Então, nós apenas fazemos aquilo que Deus pede para a gente fazer. Nós somos, vamos assim dizer, a voz. Sim. Mas o poder, a autoridade é toda dele, do Senhor Jesus, né? Ele é que vai mandar embora algum espírito imundo, ele é que vai fazer a cura acontecer na vida daquela pessoa. Sim. Se acontece ali na hora, aleluia, glória a Deus por isso. Se acontece mais tarde, porque às vezes a cura não se manifesta ali na hora, se manifesta na medida que os dias vão passando. É no tempo dele, né? É no tempo do Senhor. Né? Tu sabes por que eu fiz esse questionamento? Esses dias eu estava olhando o documentário do ator que faz o Chosen. E esse ator, hoje no mundo, ele é reconhecido como a aparência física de Cristo. No aeroporto, no shopping. E ele falando da angústia dele com isso. Que ele não... assim, ele está caminhando e vem uma senhora pedir um milagre pro neto. E ele, ao mesmo tempo, ele não pode ser grosseiro e dizer, não, isso aí... E, ao mesmo tempo, ele fala, 1, 2, e a vida dele se transformou nisso. Então, ele era um ator mediano até antes da série, e hoje ele vive com isso, mas não é o sucesso que incomoda ele. O que incomoda ele é essa responsabilidade das pessoas olharem para ele como sendo a figura de Jesus Cristo e fazendo esses pedidos. Então, essa responsabilidade, ela assim, indo para o final, e o senhor tem cultura e tem estudo, a nossa sociedade, ela está melhorando, está piorando em relação a isso?
a história dos falsos profetas, a comunicação, a rede social, a igreja mudando a comunicação, não só a católica, como todas, né? A gente vê esses fenômenos de TikTok, de padres, pastores virando, né, celebridades. Como é que o senhor vê isso, assim, essa nova realidade com a comunicação, com as redes sociais e essa relação com Deus? Isso está salutar? Como é que... Não estaria assim tão salutar, né? Claro, existem aproveitadores em todas as áreas, existem aproveitadores na igreja evangélica, na igreja católica, em qualquer religião sempre vai ter o cara que quer usar aquela religião para se beneficiar, ou às vezes Se tem médico que tem a cara de pau de dar atestado, falso médico, né, com o cara com carimbo de CRM brincando com isso, né? Então sempre existirão pessoas desse tipo. O homem está melhorando? Eu acho que não. Na verdade, se a gente olha em volta, a gente vai descobrir que cada vez mais a malandragem, os esquemas, os subterfúgios, a maneira de burlar o sistema são uma realidade na vida do ser humano. E isso, inclusive, é profético. A Bíblia diz que no final dos tempos, né, essas coisas iriam acontecer. Né? E a gente presencia cada tragédia, cada absurdo, né? Pais matando os filhos, sabe? Coisas assim que, do ponto de vista do ser humano, isso a gente acha um absurdo. Quanto mais longe de Deus, mais essas coisas vão acontecer. Por isso que existe só um caminho, que é voltar para Deus. E o que a gente percebe? A maioria das pessoas não quer voltar para Deus. Elas querem seguir os seus próprios caminhos. E quando a pessoa segue o seu próprio caminho, ela vai seguir um caminho que não vai produzir vida em abundância. Não, vai produzir tragédia, problema, sofrimento. Entendeu? Então, eu diria assim que nós não estamos assim tão melhores assim, não, infelizmente. Apesar de que a ciência propaga que as coisas estão evoluindo. Aí eu vou dizer para ti, puxa, mas tem tanta ciência ruim acontecendo hoje em dia. As experiências agora com o lockdown, com o Covid, nos mostraram que decisões erradas e coisas assim equivocadas foram implementadas como sendo a norma, a rotina. Entende? Então, nós não estamos assim tão melhores assim. Sim. Só tem um jeito, indo para Deus, para buscar nele realmente a solução. E o outro grande problema é que, quer dizer, existe o lado bom e o lado ruim, né? Seria a IA. A IA pode ser muito bem usada para ajudar o ser humano, como pode ser usada para fazer assim, fomentar os teus próprios interesses. Sim. Isso é muito ruim nesse sentido. Como é que nós podemos nos livrar disso tudo, né? Claro, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer, porque o conhecimento traz... Várias passagens da Bíblia falam do conhecimento. Né? O conhecimento vai te dar a luz do entendimento e, mais do que tudo, conhecer a verdade. A verdade sempre será a verdade, nunca será relativizada. Existe uma expressão muito ruim e perversa que diz assim, cada um tem a sua verdade. Uhum. Tu tem a tua, eu tenho, esse tem a sua verdade. Uhum. Isso não existe. A verdade, por excelência, ela sempre será verdade. Diferente da mentira, né? Então, eu posso dizer assim, tu tens a tua opinião, ok, mas a tua opinião pode não ser verdadeira. Ele tem a sua opinião, ok, mas ela pode não ser verdadeira. Isso sim, esse é um termo correto. Agora, dizer que cada um tem a sua verdade e a verdade é relativa, não, são inconsistências, são incongruências. Você não pode dizer que a verdade é relativa, ela nunca foi. A verdade sempre será verdade. E eu gosto de um versículo na Bíblia que diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus também diz tem outro versículo que eu gosto bastante que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, quem é a verdade? Jesus. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade.
Jesus fala dele mesmo, eu sou a verdade. Se você conhece Jesus, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Entendeu? Esse é o caminho para você realmente saber quem você é, para onde você está indo e quem um dia você estará servindo depois que você estiver morto. Em que lugar você estará depois que estiver morto. Porque esse é o caminho que todos nós um dia seguiremos, né? Nós não, daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui mais. Sim. Mas e para onde nós estaremos indo depois daqui a 100 anos? Se eu conhecer a verdade que se chama Jesus, eu estarei no lugar junto com ele. Dr. Vili, como eu falei no início, noites e poder possibilitar essa conversa junto com as minhas filhas também é maravilhoso. Minha esposa estar em Mariana, família, a sua esposa aí. E o que o senhor transparece lá no culto, a gente não tem intimidade, a gente não tem convivência, mas a influência que o senhor, a Mariane, a tua família tem conosco, né? A gente espelha a nossa família na alegria de vocês. Eu queria, assim, uma meta da minha vida é que as minhas filhas, né, a minha esposa, e a gente se olhe e tenha a energia que vocês passam para nós lá de cima, que a gente tem isso em casa. E isso em casa não é só na hora da oração, né? É o acordar, é o tomar um café, a fazer uma refeição, porque o culto é um momento especial, é óbvio, mas o nosso dia a dia que é a maravilha de Deus, né? O poder acordar, o poder estar perto da família, e vocês são exemplo. E não é só para mim, tá, Dr. Vili? Saiba que é para nossa comunidade como um todo, tá? E gratidão mesmo por ter aceitado o convite e foi uma honra conversar com o senhor. Muito obrigado. Eu que fico muito feliz em ouvir essas palavras, né? Mas realmente uma das coisas que mais me preocupa é ser coerente e ser honesto e ser uma pessoa realmente decente, uma pessoa correta. Sim. Perante Deus e perante os homens. Isso que mais me preocupa, sabe? Em não ser alguém com segundas intenções. Porque e isso tu só vai conseguir descobrir quando você realmente se tornar íntimo de Deus. Que Deus vai, assim, ajudando a gente a se libertar de vícios, de traços, de erros de personalidade, coisas dessa natureza. Essa é uma caminhada que, eu diria assim, essa é a caminhada que nós temos que fazer. Sim. Nos tornando cada vez mais íntimos de Deus, porque daí Deus vem e Ele vai arrumando as coisas, né, atrás da gente. Realmente, quando a gente reconhece Deus em cada caminho que a gente anda, Ele vem e endireita as nossas veredas. Tem um versículo que fala sobre isso. É exatamente isso que Ele faz. Ele reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Show de bola. Pessoal, por isso que há 5 anos eu faço o Podville, por entrevistas e episódios que nem esse. Gratidão, Dr. Vili. Que Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém. E você também e sua família já estarão no meu caderninho de oração, que eu tenho um caderninho de oração, sabia disso? Tá bom. Gratidão. Amém. Pessoal, valeu. Esse foi mais um Podville. Deus abençoe vocês também.